Olá pessoal, tudo bem? Voltei por enquanto, o Álvaro está retornando, só para a gente concluir o pensamento. Olá Larissa, Álvaro, já te achei aqui. Oi Oi, Álvaro, gente. só para pelo menos a gente Tá, salvar o restinho tá, para tranquilo, fechar, né, para concluir o seu pensamento. tranquilo. Eu tô sem fone, então se der algum eco, vocês me avisem, tá? Que eu tirei o meu telefone do tripé. Então, assim, com relação à dúvida da Thaís, de modo geral, é uma dificuldade, assim, porque a estrutura de participação que eu tento fazer na sala de aula, independentemente da temática que eu vá abordar, eu gosto de interagir com a turma, né? Então eu pergunto, eu deixo questões, eu peço que eles participem. Então, de modo geral, é muito interessante que nos primeiros meses de primeiro ano, até eles acostumarem com isso, eles acham que tudo que eu vou falar eles têm que anotar no caderno. E eles ficam naquela expectativa de que eu vá ficar estruturando questões gramaticais no quadro. Tem coisas que eu vou estruturando, não adianta, né? Porque eu não tem como a gente rechaçar esse tipo de ideologia linguística também, né? Mas agora com relação à maneira como os alunos refletem, assim, tem questões. Você esbarra em questão religiosa, você esbarra em questões às vezes da própria família e por aí vai. Então, sempre é um desconforto, né? Porque você está tratando de questões que são um caldeirão, né? Estão um caldeirão. Então, eu acho que, por exemplo, eu partir da ideia de que eu preciso entender o que meus alunos, o que minhas alunas pensam primeiro, é uma maneira de eu entender como que eu vou traçar uma interlocução futura com eles. Que tipo de texto eu vou abordar, que tipo de atividade eu vou fazer, que tipo de interação eu vou tentar propiciar na sala de aula, porque senão eu parto do pressuposto eu entendo que a gente vem de uma estrutura patriarcal, é, colonial, eu entendo que a gente vem dessa estrutura liberal, né? Mas eu não posso, ainda assim, pressupor que os alunos pensem assim ou assado, né? Então, eu faço esse tipo de mapeamento, digamos assim, né, para poder entender onde eu vou começar. É como se fosse um diagnóstico também, para saber onde eu vou começar. Sobre o que eu vou começar falando. Porque senão eles ficam com a sensação de que eu estou querendo impor alguma coisa, sabe? Já houve mas aí você quer pensar? Eu falei, não, eu estou propondo uma maneira alternativa da gente pensar, né? A única coisa que eu negocio com eles é assim, olha só, a gente não pode ferir nenhum direito humano. De resto, você pode achar o que você quiser. Você pode falar, não sou, sei lá. Você pode pensar que é a favor da cota. Você pode achar isso até o final de sua vida se você quiser. Não queria que fosse o caso, mas se for o caso, agora que não dá para poder construir na sala de aula, é enunciado do tipo, não pode ter cota ou porque negro é inferior, sei lá, esse tipo de coisa que as pessoas falam, sabe? Então, esse tipo de coisa não pode ter espaço na sala de aula. Sobre questão de sexualidade também, né? Eu, assumidamente, eu me posiciono sexualmente, eu falo que eu sou um homem gay na sala de aula. Então, eu acho que esse tipo de interação também, porque é um posicionamento que não é pessoal só, ele é uma questão política também, né? Então, acho que isso tudo muda a maneira como você vai interagindo ali com na sua sala de aula. Agora, não tem como dar uma receita, né? Eu tenho que pensar esses princípios. Que princípio de educação, com que ideologias linguísticas eu vou trabalhar, que visão de letramento eu consigo vislumbrar a partir disso, para poder começar a projetar os trabalhos que eu pretendo desenvolver, né? Porque não tem receita de bolo, né? Nessa perspectiva. Eu Não acho muito sei. legal também, assim, é quando você abre espaço para explicar de uma certa forma também o seu planejamento, as suas concepções de linguagem para os alunos.
E não só porque você está numa escola pública federal, eu acho que independente do contexto, eu acho importante, né, dialogar com o aluno em relação, para que ele entenda também, né? Com isso a Uhum, gente consegue desconstruir essas imagens essencializadas, né, e já construídas em relação a imagens de língua, como você falou, uhum, né? sim. Álvaro, nesse retorno surgiu uma pergunta do Alisson, que é da Federal do Paraná, que no finalzinho da live anterior pediu mais exemplos práticos de como você dialoga letramentos queer com os letramentos raciais. Eu E acho aí que assim, desculpa, ele só contextualiza mais um outro comentário, que na minha aula tem muitos alunos negros e gays, graças a Deus. E mais um comentário do Lucas. Essa dica do Álvaro é interessante. Como é visto, isso é importante de trazer também. Como é visto pelos outros professores, alguns outros docentes também acabam se balizando pelos letramentos queer. Pessoal, só para esclarecer, a gente não vai ficar mais uma hora, só para o Álvaro. É um tema muito interessante, mas o Álvaro vai comentar só essas questões finais, vai fazer uma indicação de leitura e a gente finaliza. eu acho que assim, essa questão do letramento racial, como a gente estava falando, eu acho que tem a ver, por exemplo, se a gente voltar à perspectiva do letramento ideológico, a gente tem a abertura para poder trabalhar isso tudo, que você está pensando em prática social. Mas aí vem, a gente esbarra na questão da necessidade de nomear, né? Então, por exemplo, tem um bimestre que eu trabalho com eles a questão de raça. Então, eu discuto questões sobre racismo, eu discuto questões. A gente, tem só uma raça humana, né? Então, me explica de onde vem o racismo, né? Se não existe raça, é só o ser humano, de onde vem racismo? Sei lá. Né? Então, a gente começa a pensar sobre isso, eu discuto a questão de cotas com eles, eu levo textos teóricos para eles, eu levo trechinho de autores, às vezes, em inglês também, né? Eu tento fazer esse tipo de diálogo. Então, existe esse diálogo, na verdade, porque eu estou nomeando letramentos queer, porque eu estou trabalhando essa questão da identidade a partir de gênero e de sexualidade, né? E as teorias queer começam a pensar aí. Mas tem autores da teoria queer que vão pensar raça, né? Que vão começar a expandir. Porque não tem como você pensar nas caixinhas, as identidades elas não estão separadinhas, né? Se a gente for pegar um olhar interseccional, por exemplo, a gente vai ver que assim, a gente porque tem alguns aspectos identitários que vão chamar mais a atenção da gente. Em alguns vão saltar os olhos em determinado momento, eles vão fazer realmente diferença, né? Então eu acho que dialoga sim, né? Agora a gente tem que pontuar também assim, onde estão os discursos, que tipo de produção discursiva se tem quando a gente pensa em gênero, sexualidade, ou quando a gente pensa em raça, que tipo de engajamento social a gente tem, por exemplo, no nosso país, quando a gente pensa em termos de política. Porque isso tudo volta também em termos de política educacional, depois, em termos de políticas linguísticas. Então, acho que a gente tem que ir pensando dessa forma. Tinha outra questão que você tinha perguntado? Não, sobre os professores, assim, da sua instituição, como essa questão é vista pelos outros professores, se há outros colegas que também dialogam com esse embasamento teórico que você segue? Tem, por exemplo, eu trabalho muito, é muito curioso isso, que eu tenho um diálogo estreito com meu colega, com meu amigo de educação física, o James, porque ele também trabalha com corpo, Está com na live, gênero. estava ou está, né? Oi? Estava na live, não sei se ele Pois retornou para é, cá, ele mas ele estava faz. presente. Então, a gente ministra uma disciplina juntos no curso de especialização, né, sobre gênero e sexualidade na escola. Então, e vai ter gente que vai achar que o que eu faço lá é ridículo, né? Que ali não é lugar de se discutir isso, né? Eles vão estar pensando que eu vou ter que estar ensinando reported speech, sei lá. Mas tem um espaço bom. O bom da gente estar numa escola, independentemente de ser federal, estadual, municipal, a instituição pública, ela te dá um espaço, uma liberdade responsável, digamos assim, de um trabalho, né? Que você acredita, se você tem tempo, às vezes, de preparação. Porque na rede privada eu já trabalhei, eu tinha que fazer a apostila, tinha que fazer o livro, porque para reclamar se não fizesse o livro. Então você não tem muito espaço. Mas eu acho que a gente tem esses espaços na escola pública e tem essa responsabilidade por se tratar de uma escola pública, né?
pensar outros futuros alternativos, senão a gente reproduz a desigualdade também, né? Claro. E eu acho que é por aí. Tem mais alguma questão? Não, não. Não, não, Álvaro. Só muitos elogios, corações. E agora, se você quiser, agora sim, encerrar com calma, fazer alguma indicação de leitura. Então, tem algumas leituras que, assim, eu mobilizei muitas coisas, né, para poder construir essa pesquisa. O Leandro indicou a tese da Luciana Rocha, que é professora do Pedro II, e a gente fez uma pesquisa mais ou menos na mesma época, então a gente trocava muita figurinha. Só que na época eu era aluno de mestrado, ela já era de doutorado. Então a gente trabalha no mesmo fundo teórico, mas a pesquisa dela precisa tratar de uma tese e ela traz mais nuances, ela traz uma complexidade um pouco maior. Até a extensão da etnografia dela foi maior. Então vale a pena ler, a minha dissertação também está disponível. Virou um livro, mas aí ela está disponível, então vejam o livro, vejam o PDF lá no site, né, do PIPGA. Esse livro aqui é muito bom, que é Gênero, Diversidade Sexual e Currículo, do Rubenilson de Araújo. É muito bom, porque é alguém da Letras que vai falar sobre essas questões. Gosto também do livro Identidade e Diferença, do Tomás Tadeu, porque ele é alguém que não vem da área de linguagem e ele vai discutir essas questões. Então, parece que é uma leitura mais agradável, digamos assim. Ela é menos densa e ele discute performance, performatividade, essas coisas, né? E indico os livros da Butler também, que assim, independentemente de você pensar ou estudar aquilo, acho que ela propõe um exercício da gente repensar o nosso dia a dia, o nosso ser fantástico. Então, é uma questão assim para o dia a dia. O autor do primeiro livro é Rubenilson de Araújo. O livro chama Gênero, Diversidade Sexual e Currículo. Práticas discursivas e de não subjetivação no ambiente escolar. Se eu não me engano, ele é professor da Federal do Tocantins. O livro é de 2016 ou 2017. É um livro muito legal também. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer assim, a oportunidade, o carinho. É uma prática afetiva também. Eu me senti muito acolhida aqui, embora haja distância. E acho que é só isso. No mais... Obrigado, Álvaro, também. Assim, acredito que o Álvaro esteja disponível para caso alguém queira depois trocar uma ideia, buscá-lo, né? E obrigado por ter proporcionado aqui para os alunos da minha disciplina e também, de uma certa forma, para todo mundo que acompanhou a live, uma discussão e um aprofundamento, uma reflexão sobre temas tão importantes, né, para a prática docente, principalmente nesse momento, né, em que de 2017 para cá que a gente vive também vários outros ataques. Nem fala. Nem fala. É tudo com muito cuidado. Sim, sim. Mas obrigado mais uma vez. Agradeço a todo mundo também que acompanhou e a próxima live no dia 9 de junho. Um abraço, Álvaro. Gente, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ela apareceu. Tchau, tchau, pessoal.